Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Saudades! Bom, semana passada, domingo passado, eu fiz uma live, conversei com algumas pessoas, né, para definir quais seriam os próximos passos para enquanto a gente está confinado, né? Como eu já falei para vocês, na parte da questão de edição de vídeo e tal, como que eu poderia seguir com os vídeos, né, em casa, sem ter que editar. Então, meus amores, foi decidido, né? Eu dei a ideia e todo mundo aprovou lá, que participou, de fazer a ideia para vocês, pais queridos, pais e líderes, mas principalmente para os pais que estão em casa, que não tem a igreja, né, de domingo e precisa fazer a reunião familiar e tal, às vezes não tem a ideia de como fazer. Aqueles vídeos que eu fazia em família e tal, estou substituindo temporariamente com as ideias. Então eu vou falar para vocês o que eu vou fazer com as meninas em casa ou o que eu fiz com as meninas em casa de ensino de reunião familiar. E aí vocês podem usar essa mesma ideia, beleza? Bom, nessa semana que acaba amanhã, né? Esse tema, eu estou um pouco atrasada com isso, peço perdão. Vai falar a escritura, o bloco de escrituras é Mosias de 4 a 6, né? Uma vigorosa mudança. E dentro desses tópicos eu escolhi um para fazer a parte lúdica. Porque o que acontece? Eu costumo conversar com as meninas, eu e meu marido, sobre as escrituras, sobre os tópicos durante a semana. E aí normalmente eu escolho um dos blocos para fazer a parte mais lúdica, né? E nesse caso eu peguei aqui da sugestão do Vem e Segue-me, Mosias 5, de 5 a 15, onde fala sobre tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, né? E então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer, primeiro, falar com as crianças sobre algumas coisas que a gente faz que nos faz lembrar que nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. O que é tomar sobre nós o nome de Cristo? É agir como Ele agiria. É como se nós fôssemos Ele, né? Como se nós estivéssemos realmente representando Cristo. E aí, vocês podem dar para as crianças e para todos da família 4 pedaços de papel do mesmo tamanho, ok? Então, 4 pedaços de papel. E aí, em cada pedaço de papel vai estar escrito 4 coisas que a gente faz que nos ajuda a lembrar que nós tomamos o nome de Cristo, certo? Então a gente vai ler a escritura com as crianças, vai dar esse reforço sobre esse tópico, tá bom? E aí a gente vai falar, por exemplo, do batismo. Nesses pedaços de papel que vocês vão entregar, vai ter que estar escrito o que a gente está falando. Então, no caso, o batismo, tá vendo? Aí eu coloquei também tomar o sacramento, coloquei missão, discursos, testemunhos. Coloquei 4 exemplos, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na discussão, na reunião familiar, né, no estudo sobre o batismo. Que parte que a gente tá lembrando disso, tomar sobre nós o nome de Cristo, né? A gente faz esse convênio com Deus quando se batiza, que a gente vai fazer isso, que as nossas ações vão ser pensadas como se nós estivéssemos representando Jesus Cristo mesmo, né? Na parte de tomar o sacramento, a gente relembra o convênio que a gente fez no batismo, né? Que é isso, uma das coisas, né? São 3 convênios que a gente faz, né? E um deles é tomar sobre nós o nome de Cristo. E a gente lembra disso no sacramento todas as semanas. A missão, quando os missionários ganham aquela plaquetinha, eles estão representando oficialmente Jesus Cristo. E nos discursos testemunhos, quando a gente dá discurso na igreja ou dá testemunho que a gente termina em nome de Jesus Cristo, é realmente fazer isso, né? A gente está falando em nome dele, né? Como se ele estivesse falando aquelas coisas. Enfim. Então, são 4 exemplos aqui que a gente que faz a gente lembrar que nós tomamos o nome de Jesus Cristo, né? E fora isso, todas as coisas que a gente deve fazer, a gente tem que lembrar que nós somos batizados e que nós estamos representando Jesus Cristo. Por isso que é tão sério a gente cometer pecados e erros e não se arrepender, né? Por quê? Porque
nós não fizemos esse convênio, que nós deveríamos seguir o exemplo dele e ser como ele? Então, se a gente estiver fazendo o oposto, nós estamos manchando o nome de Jesus Cristo, né? Enfim. Então, vocês podem conversar sobre isso. E aí, cada um, né, cada membro da família vão ter esses 4 papeizinhos, beleza? 4 papeizinhos, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer tipo um joguinho. Ah, lembrando, antes do joguinho, eu acho que vai ser legal eu coloquei aqui no link da descrição do vídeo uma imagem, um desenho de Jesus Cristo, a cara dele, né? E aí eu recortei, deixa eu mostrar pra vocês, eu recortei como se fosse uma máscara, olha só. Então tem a cara dele lá, e aí eu recortei nos olhos, o nariz e a boca certinho pra usar como máscara. Se vocês tiverem como imprimir em casa, um pra cada um, vai ser genial, vai ser ótimo. Agora, se não tiver como imprimir, vocês podem desenhar isso como parte da reunião familiar antes de começar todo esse processo, porque essa máscara vai fazer parte agora da reunião familiar. Vocês podem fazer cada um a sua máscara, né? Pega uma tampa de pote de cozinha para fazer um círculo redondo ou oval para fazer o rosto, o tamanho do rosto, médio no rosto, sim, ver se é mais ou menos o tamanho. Faz oval, vê onde fica os olhos, né? Faz 2 pontinhos para você ver onde fica, desenha os olhos e recorta e tal. Cada um faz a sua máscara de Cristo, né? Desenha uma coisa parecida com Cristo. Se quiser, tenta imitar uma coisa dessas, né? Mas vai ser muito legal se vocês colocarem a máscara. Por quê? Porque a gente está falando de tomar sobre nós o nome de Cristo, representar Jesus Cristo. Então, agora que a gente falou dessas coisas que nos fazem lembrar disso, todo mundo, então, vai colocar a máscara de Jesus Cristo, certo? E eu vou colocar... Gente, fica tão engraçado. Vou mostrar pra vocês. E a gente vai fazer a segunda parte, que é essa brincadeirinha, com a máscara no nosso rosto, né? Porque, afinal de contas, fizemos esse convênio com Deus de que representaríamos Jesus Cristo. E olha só, eu coloquei um durex em cima e outro embaixo. Não precisa de elástico não, hein? Vamos ver se vai ficar certinho. Olha, gente. Fica muito legal. Olha aqui, ó. Olha, a gente vai falando e vai aparecendo o nosso dente. Olha, fica demais, né? Então agora estou aqui representando, né, Jesus Cristo aqui, oficialmente como se estivéssemos com o nosso semblante de Cristo. Quando a gente faz isso, nós nos tornamos semelhantes a Ele também. Então colocamos a nossa máscara e passamos para a segunda parte da brincadeira. Qual é? Eu só me olhando, tô achando muito engraçado. Mas enfim, a segunda parte vai ser o quê? Como cada um vai ter esses 4 pedaços de papel escrito batismo, sacramento, discurso, testemunho e missão, vocês vão dar um tempo e todo mundo vai ter que fazer o seu próprio desenho sobre isso. E agora eu vou tirar essa máscara, porque senão eu não vou conseguir explicar direito, que tá engraçado isso aqui demais. Pera aí. Gente, adorei muito. Então, aí vocês vão fazer o quê? Eles vão desenhar. Então, ninguém pode ver o desenho do outro. Quer dizer, no meu caso, eu pensei em fazer assim. As minhas filhas, elas fazem juntas ali, elas podem ver o delas. E eu e meu marido, a gente pode ver o nosso. Então, nós estamos fazendo duplas, né? Um contra o outro. E aí, elas vão desenhar o discurso, tomar o sacramento. Eu fiz um desenho super horroroso, porque eu tentei fazer aqui uma coisa, mas saiu totalmente zoada. Não riem de mim, mas o meu sacramento tá péssimo, olha aqui. Tadinho, mas tentei. Dá pra saber que é uma bandeja. Enfim. Vai desenhar a missão, vai desenhar batismo, certo? E aí vão colocar numa sacolinha. Elas vão colocar, as meninas, as minhas filhas vão colocar numa sacolinha fechada, que não seja transparente. E nós vamos colocar em outra sacolinha ou numa caixa, enfim. E vai misturar. Então, elas não vão ver quem desenhou o quê. E a gente não vai ver quem desenhou o quê delas. E aí vai começar a disputa, a gente vai marcar os pontos. E aí elas vão tirar o desenho, a gente vai ter que adivinhar quem foi que desenhou. Se foi a Bianca ou se foi a Lívia. E aí, se a gente for acertando, vai marcando o ponto individual de cada um. E depois troca, elas vão ter que adivinhar o nosso. E todo mundo usando máscara de Cristo.
né? Vai ser muito legal. E aí faz a marcação de pontos lá e, enfim, quem ganhar, vocês combinam se vai ter prêmio, se não vai ter prêmio, ou às vezes só uma brincadeira da reunião familiar, enfim. E aí vai ser assim, aí vocês fecham, né, reforçando alguns princípios aqui, de tomar sobre nós o nome de Cristo, de talvez fazer alguma meta com as crianças, de como ela pode melhorar nisso, né, de como incluir isso no nosso dia a dia e tal. E lembrar, respondendo a pergunta aqui do que o manual faz, né, o que o fato de tomar o nome de Jesus Cristo sugere a respeito do nosso relacionamento com Deus, né, como que nós podemos pensar nosso relacionamento com Deus sobre isso, né? Como que representar Ele melhora o nosso relacionamento com Deus. E vocês podem discutir isso no final, fechando a noite familiar, certo? Eu acho que eles vão curtir, vai ser bem legal. Gente, eu gostei tanto dessa máscara que eu não paro de olhar pra ela. Eu achei muito engraçada. Então, eu vou me despedir de vocês, espero que vocês gostem com essa máscara no rosto, porque eu achei demais. Tá bom? Vamos despedir aqui com o semblante de Cristo. Então, espero que vocês gostem, que vocês voltem. E se vocês fizerem com seus filhos, me relatem, me dêem um feedback, porque eu quero muito saber como é que foi. Tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!